é o nosso Pode Entrar e você é o nosso convidado especial. Muito obrigado pela sua presença ativa através desse meio de comunicação que nos leva sempre mais próximo de Jesus, porque o nosso objetivo aqui é conversar para evangelizar. Pode entrar você, a sua família, pode entrar os padres, os diáconos, pode entrar cada membro de pastoral, de cada atividade que fazemos aqui na igreja. E hoje, no nosso Pode Entrar, temos um convidado hiper especial, que é o nosso querido Padre Johnny, nosso vizinho aqui da paróquia São Cristóvão, que foi ordenado na nossa paróquia esses dias e agora está aqui fazendo uma visita para a gente. Bom dia, Padre, que bom que você está aqui participando desse momento, desse nosso projeto da Pascal da Paróquia São Judas Tadeu. Convidei meio em cima da hora o padre e ele aceitou. E eu fiquei muito feliz por isso. Muito obrigado pela sua presença. E hoje a gente vai conversar sobre uma temática bem bacana, que é sobre a quaresma. Bom dia, padre. Bom dia, Padre. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, conversarmos um pouco sobre esse tema tão importante, tão rico para a Igreja, como o senhor mesmo acabou de dizer. E como é que o senhor está aqui na paróquia vizinha? Está feliz? Os primeiros tempos, né, de padre, os primeiros meses, né? Está se sentindo bem, padre? Está feliz aqui na nossa comarca de Jaraguá do Sul? Na verdade, a tua comarca de origem, né? Sim, Porque o senhor é de Xereder. Xereder, não? Isso. E agora está aqui, então, na São Cristóvão. Como é que o senhor está se sentindo ali? Como é que é aquele povo amado aí do outro lado do bairro Amizade? Então, como o senhor mesmo disse, eu estou em casa, né? Por estar aqui na comarca da qual eu sou natural também, estou muito bem, graças a Deus. Está sendo uma experiência muito boa, estou dando os primeiros passos, como o senhor mesmo disse, nessa caminhada, né? Sacerdotal, presbiteral. Então, daqui a alguns dias, celebrando 3 meses da ordenação presbiteral, que aconteceu aqui na Igreja Matriz São Judas Tadeu. E graças a Deus, Deus tem sido muito generoso e tem me acompanhado em todos os momentos. Foi um momento muito bacana que a gente viveu aqui como Paróquia São Judas, mas como Diocese de Joinville, e realmente ficamos felizes e ao mesmo tempo lisonjeados, porque a Paróquia São Judas Tadeu já cediu algumas ordenações por ser um ambiente bastante grande, então a Diocese de vez em quando pede para a gente, né? E para nós é uma grande alegria. Espero que vocês tenham se sentido assim muito acolhidos, muito amados e ao mesmo tempo tenham feito a grande experiência de vida da entrega, né? Certamente vai ficar marcado na história de vocês. Com certeza. Foi uma experiência muito bonita, muito forte e com certeza o pessoal da paróquia São Judas Tadeu, os paroquianos, as lideranças, também fizeram a diferença porque se doaram e se doaram muito para que a nossa ordenação acontecesse da melhor forma possível. Com certeza foi assim que aconteceu. É isso aí, para você ver como a nossa igreja é rica e como a nossa paróquia pode exercer essa força de evangelização e de comunhão também, né? Seja com os nossos padres, mas em tantas outras situações de leigos que vêm também aqui, que ocupam, né, os nossos espaços, que vêm fazer a experiência do Senhor. Por isso, a nossa paróquia se alegra sempre de receber, porque é muito acolhedora, que continuemos assim. Muito bem, mas hoje, padre, nós temos uma conversa especial sobre a quaresma. Eu sei que o senhor gosta muito do tema, né? Por causa da liturgia, né? O senhor tem esse conhecimento e tem esse gosto. Inclusive, é um dos cerimoniários da diocese. E a gente fica muito feliz por acolhê-lo para conversar sobre esse tema tão importante, que é dentro, na verdade, do grande ciclo da Páscoa, o tempo que se inicia é o tempo da quaresma. Mas, padre, para a gente começar, né, o que é a quaresma? O que significa a quaresma? Então, como o senhor mesmo disse, a quaresma abre esse grande ciclo da Páscoa.
E de modo muito especial, então, na Quaresma, nós vivemos um tempo forte na igreja, um tempo penitencial, que é caracterizado também por práticas de penitência exteriores, mas que devem revelar algo maior, devem refletir no nosso interior. Então, a Quaresma, ela nada mais é do que um período específico de 40 dias em que se faz uma preparação imediata para celebrarmos o principal mistério da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, seria essa preparação mais intensa para celebrarmos aquilo que nós celebramos todos os domingos, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas, como nós temos o grande centro do nosso ano litúrgico, o domingo da Páscoa, que é celebrado todos os anos, sempre na primeira lua cheia do outono para nós no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. Então, 40 dias que antecedem esse domingo da Páscoa, então nós celebramos, vivenciamos esse tempo de Quaresma através de toda a liturgia que a Igreja vai nos propondo através desses itinerários bíblicos, litúrgicos, devocionais, focados propriamente no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É claro, a gente fica assim bastante atento a essas práticas exteriores durante a Quaresma. Mas, padre, na verdade, a Quaresma nos leva a fazer, a nos preparar melhor para o mistério que se celebra, que é o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas da onde é que vem essa experiência da Quaresma? Né? Já era uma experiência bíblica, é invenção da igreja? Como é que é isso? Então, nós temos já alguns relatos desde o início do cristianismo, dos primeiros cristãos que realizavam algumas práticas de penitência em preparação para esse grande mistério central da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas é claro que a Quaresma, como nós a temos nos dias de hoje, ela pode ser encontrada propriamente a partir do século IV. Porque o que acontece? No início do cristianismo, os cristãos eles já sofriam muitas perseguições. Então, o próprio império perseguia os primeiros cristãos, e aí nisso então não se via uma necessidade de tantas práticas de penitência para a preparação. Por quê? Porque os cristãos já viviam uma penitência intensa, ou seja, eles já eram perseguidos, precisavam rezar escondidos, precisavam estar a todo momento fugindo, precisavam sempre estar em conflito, e isso tudo já era uma prática de penitência. Depois, então, a partir do ano 313, com a chamada Pax Constantina, ou seja, no período do imperador Constantino, houve então uma trégua para os cristãos, ou seja, os cristãos não passaram mais a ser perseguidos. E é a partir desse momento, então, que eles começaram a sentir a necessidade de estabelecer um período próprio dentro do calendário litúrgico, que também foi se estabelecendo ao longo do tempo, como forma de preparação mais intensa, porque os cristãos estavam mais tranquilos, né? Não estavam mais sendo perseguidos, viviam de modo mais calmo, e às vezes acabavam também tendo essa facilidade de não se dedicar tanto à oração, não se voltar tanto para o Senhor. Com isso, então, percebeu-se uma necessidade de estabelecer um período próprio, como um período forte, para se preparar, então, mais intensamente para a Páscoa. Eu sei que nessa época também começaram a surgir os grandes mosteiros, né? Os monges, acredito que aí devem ter colaborado bastante, porque as práticas penitenciais dos mosteiros, desde o início se lê, né, nos livros dos grandes pais, né, do monaquismo, que realmente o jejum, a penitência, a oração, a entrega ao Senhor, a entrega de vida, né, era bastante intensa, né? Então, certamente os mosteiros auxiliaram também a igreja nessa perspectiva de preparação. Sim, exatamente.
através daqueles que buscavam uma vivência mais intensa e radical do Evangelho, que não se reduz meramente ao período da Quaresma, mas a toda uma grande vida, né? Então, entender que, como o senhor disse, os mosteiros favoreceram e auxiliaram nesse processo de elaboração, mas isso tudo deveria sempre refletir o interior e não ficar restrito às práticas externas, né? As práticas externas sempre foram surgindo de modo que favorecessem e contribuíssem com o interior, com esse processo de conversão interior, de voltar para o Senhor e de fazer essa experiência pascal. Ou seja, a Quaresma nada mais é do que nós morrermos para os nossos pecados, para que nós possamos também ressuscitar com Cristo a partir de uma vida nova, a partir de um novo caminho, nessa perspectiva da luz do Cristo ressuscitado. Tudo bem. E uma outra pergunta, eu acredito que todos nós temos, né? Por que 40 dias? Esses 40 dias, eles lembram o quê? O porquê que nós temos esse período, né, de preparação? Quaresma, 40, a gente já meio que liga, né? Mas por que isso? Então, já no início, houveram outros períodos. Por exemplo, se nós formos analisar na história, nós vamos ver que um determinado período eram 60 dias, no outro 70, até chamado, né, o domingo da 70ª, 60ª, mas enfim, depois se convencionou que seriam 40 dias. Por quê? Foi estabelecido um período de 6 domingos que antecedem a Páscoa, como esse período mais próprio de preparação para a Páscoa. Então, 6 domingos era a chamada Domínica Quadragésima, ou seja, 40. E é aí que surge esse nome Quaresma, de quadragésima, ou seja, 40 dias, então, né, esses 6 domingos que antecedem a Páscoa. E o número 40, ele já é um número muito rico, biblicamente, é um número que nos recorda, por exemplo, os 40 dias do dilúvio, no tempo de Noé. Lembra-nos também os 40 anos da caminhada do povo no Egito rumo à Terra Prometida. Lembra-nos também os 40 dias em que o próprio Jesus se retirou no deserto para jejuar e estar em oração, né, no período das provações e tentações. Enfim, o número 40, ele nos evoca sempre esses grandes períodos dentro da história da salvação. Então, é um número que já nos recorda o Antigo Testamento, vendo a íntima ligação que há entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Ou seja, os primeiros cristãos, eles se apropriaram de vários elementos já do povo judeu, do qual nós fazemos parte também, do qual nós nascemos, e eles foram adaptando, foram ressignificando alguns elementos para a nossa própria tradição cristã. Então, esses 40 dias que antecedem a Páscoa. Mas é interessante, padre, nós notarmos que se nós fizermos a conta, desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, nós teremos 46 dias. E aí nós podemos nos questionar, mas não são 40 dias? O período da Quaresma não é um período de 40 dias, como sempre é dito? Por que é que isso acontece? Porque o domingo, ele não é considerado um dia de penitência. Tanto que nesse dia nós não podemos jejuar, nós não podemos praticar práticas próprias de penitência, de abstinência. Ou seja, um domingo é um dia mais festivo em que nós celebramos a ressurreição do Senhor. Então, os domingos, eles não são contados para os dias penitenciais. E aí, se nós contarmos da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, que antecede a vigília pascal, nós teremos exatos 40 dias. E são dias próprios, então, dias feriais. Mais voltados à penitência. Interessante isso, né?
A gente quase não pensa, né? Mas na verdade são 46 dias até a ressurreição do Senhor. Olha que bacana, a gente vai aprendendo. Padre, e o senhor falou dessas práticas penitenciais. E quais são essas práticas penitenciais e por que que nós, católicos, cristãos, somos chamados a viver, né, essa prática? A igreja todos os anos nos convida a viver essa prática penitencial, né? E nós gostaríamos assim de saber o porquê e como é que a gente pode realmente praticá-las, né? Coisas assim muito práticas, né? Se o senhor pudesse nos ajudar. Então, nós temos primeiramente como mandamento da Igreja a prática do jejum e da abstinência de carnes vermelhas na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão do Senhor. Então são esses 2 dias. Esses dois grandes dias que são jejuns e abstinência orientados e dirigidos. Então, isso não é livre para os cristãos, mas é mandamento da Igreja. Isso deve ser observado por todos nesses os 2 dias, cristãos. quarta-feira de cinzas e sexta-feira da Paixão. Então esses 2 dias a igreja manda, isso, digamos assim, né? É o mandamento da igreja. E no que consiste esse jejum, né, padre? Eu acho que é bom a gente esclarecer, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Então, jejum, que tipo de jejum? Porque às vezes pensamos que jejum é passar o dia todo sem comer. Não. O jejum consiste em nós realizarmos 2 refeições no dia, de modo que as duas juntas não possam equivaler a uma refeição completa. Então você vai escolher, né? Você vai escolher se você vai fazer o jejum da manhã, o jejum na tarde, ou seja, você faz 2 refeições e as duas elas não devem ser como se fossem um almoço completo, uma janta, né? E a abstinência de carne vermelha é para todo dia, né? O dia inteiro, então. Lembrando que peixe não é carne vermelha, mas sim outras carnes, né? Como carne bovina, carne suína, carne de aves, por exemplo, são consideradas carnes vermelhas. Ah, entendo. Então, nós somos convidados nesses 2 dias realmente a jejuar, termos essa prática, mas as pessoas na quaresma, uma grande maioria das pessoas, chegam a fazer jejum sextas-feiras e algumas até quarta-feira também já fazem o jejum. Então, quartas e sextas, né? Isso. Essas práticas, então, elas vão além. Exatamente. É interessante que o senhor tocou nesse assunto, porque eu me recordei sobre a importância da quarta-feira e até mesmo o porquê da quaresma iniciar numa quarta-feira. Porque às vezes nós podemos pensar, né? Mas se o domingo é o dia do Senhor, e se o primeiro domingo da quaresma só é celebrado depois da quarta-feira de cinzas, por que é que então a quaresma começa na quarta-feira? Já no início do cristianismo, também novamente, voltando, né, para lá, nós vamos ver que quarta-feira já era um dia estacional. O que significa então um dia estacional? Era o dia em que os cristãos eles faziam as suas peregrinações, eles peregrinavam nas chamadas igrejas estácio, ou seja, nas estações penitenciais, e aí os cristãos já celebravam a liturgia da palavra, celebravam uma série de orações, de devoções, sem celebrar a Eucaristia. Porque a Eucaristia era reservada somente para o domingo. Né? Então, nesse dia era um dia mais voltado para a interiorização, para a oração, para algumas práticas já também de jejum, e porque nós encontramos já na Didaqué, que é um escrito do início do cristianismo, dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos, que os cristãos deveriam jejuar na quarta e na sexta. Na quarta-feira, lembrando então esses dias estacionais, que são dias próprios de oração, e na sexta-feira, recordando então o dia da paixão do Senhor, né? O dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente dos fariseus que jejuavam na segunda e na quinta-feira. Então, isso está bem explícito nos escritos que os cristãos deveriam ter outros dias para praticarem seu jejum e suas abstinências. Então, enquanto os judeus
jejuavam na segunda e na quinta-feira, os cristãos passaram a adotar a quarta e a sexta-feira. E é por isso, então, que a quarta-feira de cinzas, marcando, então, a quarta-feira que antecede esses 6 domingos anteriores à Páscoa, marca-se esse início, então, da quaresma como propriamente esse tempo forte, né, que nós celebramos. Além do jejum, nós temos outras práticas que a gente pode recorrer? Temos, por exemplo, práticas de piedade, temos muitas práticas devocionais que nós vivenciamos, como, por exemplo, algo que é muito difundido e acredito que em todas as paróquias nós vivenciamos, que é a prática da Via Sacra, de Via Sacra, mas também obras de misericórdia, colocarmos à disposição dos nossos irmãos, praticarmos a caridade, orações devocionais como o Santo Terço, mas desde que sempre estejam voltados para a paixão do Senhor, desde que sempre estejam voltados a praticarmos o bem, de modo que nós possamos morrer para o nosso pecado, para as inclinações do mal que estão dentro de nós, por fruto do pecado original, possamos a partir disso, então, nos penitenciarmos, no sentido de purificarmos para essa ressurreição, para essa vida nova. Né? E talvez eu não tenha me expressado bem antes, Padre, sobre a questão do jejum. O jejum consiste, então, talvez não tenha ficado muito claro agora refletindo, 2 pequenas refeições no dia e uma que não se compare a uma refeição completa. Então, você pode tomar o seu café da manhã de modo mais tranquilo, depois fazer o seu almoço e na janta também uma refeição, de modo que, por exemplo, o café da manhã e a janta não sejam uma refeição completa. E o almoço você faz completo, se abstendo, é claro, da carne. Né? Isso para a quarta-feira de cinzas e para a sexta-feira santa. Lembrando que esse jejum e essa abstinência de carne, elas não devem ser meramente como privações, mas o que é que nós temos já nos escritos dos primeiros cristãos? Que aquilo que o cristão deveria se abster, ele deveria doar para quem necessita. Ele deveria colocar à disposição daqueles que nada têm. Tanto que as pessoas doentes e os pobres, aqueles que não têm o que comer, eles são liberados desse jejum e dessa abstinência de carne que é obrigatória para todos nós. Inclusive alguns idosos, pessoas que sofrem com algum tipo, quer dizer, eles não precisam fazer o jejum, né? Isso mesmo. Eles podem até fazer outras práticas, mas de repente se não podem, a igreja orienta, né? Que as pessoas tenham o discernimento necessário para não causar nenhum dano à sua saúde. Então talvez muitos possam entender o jejum como mera privação. A igreja proíbe, mas por que proíbe? Temos que entender o porquê disso, né? É para que nós possamos nos colocar muitas vezes também no lugar daqueles que não têm o alimento, não porque não querem, mas porque não podem, porque não têm ao seu dispor como nós temos. Então nós abrimos mão para nos colocarmos no lugar desses que muitas vezes não têm, porque não conseguem, porque não encontram esses meios. E aí, então, eu não vou fazer o jejum e abstinência para economizar, ou simplesmente no sentido de dieta, como temos muito hoje, né? Jejuar para desintoxicar, como nós ouvimos. É o jejum intermitente, isso, né? Exatamente. Então, não é esse o sentido, mas o sentido espiritual é nós nos privarmos para que nós possamos sentir também na nossa carne essa carência e colocarmos à disposição aquilo que sobra para nós, colocarmos à disposição daqueles que... Nesse sentido, a gente pode dizer que a campanha da fraternidade desse ano, que é a Fraternidade e Fome, a gente pode vivê-la nessa perspectiva, né? De realmente se privar, mas também viver essa dimensão da caridade. Nós temos as nossas pastorais sociais, mas tem tantas outras organizações que trabalham com pessoas que passam fome, que passam necessidade, e a gente, de repente, pode auxiliar. Existem outras práticas também, é claro, penitenciais, né, que você pode se privar,
Mas o jejum, quer dizer, não são essas práticas, as práticas são além, né? O jejum é aquilo que a igreja prescreve. Agora a gente pode viver outras práticas, com certeza, às vezes o celular, né? A gente pode diminuir também, às vezes, ali o nosso tempo, né? Ficar assistindo filmes, séries, essas coisas. Diminuir coisas que a gente gosta para que a gente possa dizer assim, bom, eu vou viver um pouco mais essa dimensão penitencial. Eu acredito que também pode ser, né, padre? Exatamente. A gente pode viver outras práticas pessoais, né? Exatamente. Dedicarmos, por exemplo, mais à leitura, à meditação da palavra de Deus. Então, tirarmos um pouco o tempo, como o senhor mesmo disse, né, do celular, que é algo que está nos consumindo demais. E muitas vezes são tempos que nós passamos nas redes sociais que não acrescentam em nada à nossa espiritualidade, à nossa vida, né? Então, abrir mão um pouco disso para nos voltarmos para aquilo que é essencial. Então, voltarmos mais à oração, voltarmos mais a essa prática da caridade, da esmola, ou seja, eu jejuo, eu me abstenho, mas eu coloco à disposição daqueles que nada têm, ou seja, eu pratico a caridade. Também a oração, né? Voltarmos mais a essa vida interior, a esse cultivo interior. Mas lembrando que isso tudo deve ser de modo com que a nossa vida seja uma verdadeira conversão. Ou seja um voltar-se continuamente para o Senhor. E não fique restrito meramente a esse tempo, porque às vezes as pessoas pensam um pouco assim, né? Agora na quaresma eu vou abrir mão do álcool, eu vou abrir mão do celular, eu não vou comer carne, não vou isso, não vou aquilo, e depois vem a Páscoa e volta tudo ao que era antes, né? Não. Nós precisamos fazer com que esse tempo forte, com que tudo isso que nós vivenciamos, dê frutos, e esses frutos permaneçam. Não seja algo estéril, momentâneo, ou algo que fique somente restrito a esse período quaresmal, né? Mas nós devemos, de fato, ressuscitar com Cristo e vivermos de modo novo, né? Pessoas ressuscitadas. É isso aí. E por falar nisso, muita gente que deixa para fazer o seu sacramento da penitência, né? Tem pessoas que estão precisadas do sacramento e às vezes deixam lá para os últimos dias, né, da Páscoa e lá na Semana Santa. E o sacramento da penitência também pode ser buscado durante a Quaresma, né, padre? A preparação já pode ser desde o início. Porque às vezes chega lá, às vezes também tem tanta gente que vai buscar o sacramento naquela data que a gente fica às vezes até sem confissão, porque o padre não consegue atender todo mundo. Quer dizer, durante toda a Quaresma a gente pode estar buscando também o sacramento da penitência. Exatamente. Esse período todo, né, que já é um período próximo e imediato, então vale recordar que o sacramento da penitência é de fato essencial nesse processo de conversão, porque faz com que nós nos coloquemos também nessa atitude de humildade, faz com que nós reconhecemos que nós somos pecadores e a partir disso então nós começamos a andar nessa vida nova. Padre, uma curiosidade, tá? Nosso povo aí, a gente já está encerrando, mas vamos entrar na quarta-feira de cinzas, né? As cinzas, né? Ela nos lembra, é claro, né, da nossa finitude. As cinzas nos lembra que do pó viemos para o pó, voltaremos, que era a oração antiga, inclusive, que se fazia. Hoje tem uma outra também, né, que é convertei-vos e crede no Evangelho, quando se passa aquela cinza. Como é que a pessoa deve receber essa cinza na sua vida? É porque, às vezes, a pessoa talvez veja só uma parte negativa dessas cinzas. Existe uma parte assim que seja positiva assim dessa cinza, que a pessoa pode assim dentro dela, embora veja sua pequenez, exista algo de esperança. Porque às vezes eu fico preocupado como padre de passar e a pessoa só ficar fixada no seu pecado, nas coisas ruins. Mas existe alguma coisa boa, né, dessa cinza? Exatamente. Então, com certeza nós devemos receber essa imposição das cinzas num tom penitencial, mas, como o senhor mesmo disse, não sendo encarados de modo negativo, mas sendo encarado como
uma lembrança de que tudo nessa vida passa, que a nossa matéria passa, mas o nosso interior permanece, ou seja, nosso espírito, aquilo que nós alimentamos, deve sempre estar a caminho do Senhor. Então, as cinzas, elas sempre vão lembrar essa brevidade da nossa vida. Mas lembrando que, se o Senhor nos fez do pó da terra, Ele também nos ressuscitará desse pó novamente. Então, nossa carne, nossa fragilidade irá voltar ao pó da terra. Mas não é o fim. Das cinzas o Senhor nos ressuscitará novamente, porque nós já participamos dessa ressurreição com Ele. Tanto que toda a liturgia da quarta-feira de cinzas, por exemplo, como o Senhor mesmo disse, são duas as fórmulas que podem ser ditas, fórmulas bíblicas, no momento da imposição das cinzas. Então, convertei-vos e crede no Evangelho, que é um versículo tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que são palavras do próprio Jesus. Então, Jesus é que diz isso depois que João Batista foi preso e João já havia anunciado esse período de conversão. E o próprio Jesus, então, depois que João é preso, ele vai confirmar essa missão de João Batista e é da sua própria boca que vai sair essas palavras: convertei-vos e crede no Evangelho. E a outra fórmula, então, que é possível também de ser dita, né, por quem faz a imposição das cinzas, é o lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar, que é uma frase bíblica também extraída do livro do Gênesis, capítulo 3, em que o próprio Senhor fala com Adão e Eva que eles retornariam ao pó do qual eles próprios foram formados. Então, a cinza sempre terá esse sentido penitencial, sim, mas lembrando que não deve permanecer nesse caráter negativo, mas sim lembrando-nos da brevidade da nossa vida, lembrando que tudo aquilo que é deste mundo passa, mas que o nosso corpo formado da terra ressuscitará e ressurgiremos com Cristo. E é muito bom terminar assim, né? Com essa palavra de esperança, de ressurreição. Por isso, viver bem a quaresma é um chamado que a igreja faz a todos nós. Quero agradecer de coração ao Padre Johnny, que esteve aqui conosco e refletiu de maneira tão bela, tão bonita, tão profunda e com realmente conhecimento de causa da nossa quaresma. E vai nos ajudar bastante aí. Muito obrigado, Padre, de coração pela sua presença. Conte sempre com a Paróquia São Judas Tadeu. Somos vizinhos, né? E eu fico muito feliz dessa comunhão entre nós. Muito obrigado. Deixa um recadinho final aí para o nosso povo aí, motivando para a quaresma. Então, novamente agradeço pela oportunidade de estar aqui e refletirmos, conversarmos um pouco sobre esse tempo, né, tão bonito, tão forte para nós na igreja. Lembrando então que a quaresma ela possui esse tom penitencial, mas com a finalidade de nós nos voltarmos para o Senhor, ou seja, não deve ser encarado como um período pesado, como um período difícil, como um período negativo. Não deve ser encarado por nós como uma oportunidade, como uma nova chance que o Senhor nos concede através da sua igreja, de nós nos voltarmos para Ele. Afinal de contas, nós caminhamos para a eternidade. Então, nós não temos como fugir disso. E a igreja oferece esse tempo para nós. A partir de todo esse itinerário quaresmal, a partir das leituras bíblicas, através da própria liturgia que celebra esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e é a partir disso que nós vamos vivendo a nossa vida. A partir dessa luz, desse mistério central da nossa fé, e é a partir disso, então, que todos nós, todos vocês, paroquianos da Paróquia São Judas Tadeu, são convidados a iniciarem, então, esse percurso, esse itinerário, a partir da próxima quarta-feira de cinzas, então,
abrindo esse tempo da Quaresma e caminhando rumo à Páscoa de Nosso Senhor. Obrigado, Padre, obrigado de coração. E você pode interagir com a gente, escreve para nós, tire a sua dúvida e a gente vai responder com muito carinho. Muito obrigado mais uma vez, porque você esteve conosco no nosso podcast. Pode entrar sempre na nossa vida, no coração de Jesus, no Evangelho. E até a próxima.